Bom dia, igreja. Mais um domingo na presença de Deus. Hoje damos continuidade, né, aos estudos da EBD, estudo, né, da Carta aos Hebreus. A lição de hoje é a lição número 5. Então eu já peço aos irmãos que fiquem com suas Bíblias aí próximas a vocês. E também aqueles irmãos que já adquiriram, né, que já tomaram posse da revista, também podem utilizar para acompanhar a aula. Estou disponível no chat enquanto a aula é disponibilizada, então os irmãos podem colocar as dúvidas de vocês no chat. Obviamente, eu sabendo, responderei logo de imediato. Se eu não souber a resposta, fico de pesquisar, fico também de consultar algum irmão que tenha esse conhecimento e dou a resposta o mais rápido possível, tá? Então, eu vou orar para a gente começar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por ser, meu Deus, quem Tu és, por ser um Deus grandioso, um Deus que está sob o controle, meu Deus, sob o comando de tudo. Que possamos, meu Deus, prosseguir em Te conhecer e entender, meu Pai, a cada dia, meu Deus, quais os Teus propósitos, qual o Teu chamado, meu Deus, aquilo, meu Pai, que o Senhor tem para nós. E que possamos ouvir, meu Deus, entender e agir também quando for necessário. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, a aula de hoje, como eu falei, lição número 5. Eu vou estar projetando na tela alguns slides no decorrer da aula, tá? Para facilitar também a compreensão de vocês. Então vamos começar. Em relação à aula de hoje, como eu falei, lição número 5, o título dela, Nossa Peregrinação, Firmes até o Fim. O alvo da lição, né? Todas as lições, né, elas possuem 3 grandes objetivos, né, 3 pontos importantíssimos, e são eles, no caso da lição de hoje. O primeiro, que nós possamos, como cristãos, compreender que devemos evitar a incredulidade, a rebeldia, a desobediência e a carnalidade, e jamais endurecer o nosso coração à voz de Deus. O outro grande objetivo, que como cristãos devemos nos esforçar para manter o nosso coração aberto ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. E por fim, o terceiro grande objetivo, buscarmos uma vida de fé, submissão, obediência e santidade, compreendendo que fazendo isso, desfrutaremos do descanso de Deus hoje e eternamente. Apenas para dar uma resumida, uma pincelada, né, no que vocês viram, né, nas aulas anteriores, bem rapidamente mesmo, o autor da carta de Hebreus ele deixa bem evidente a superioridade, né, a supremacia de Cristo. Na primeira lição, em relação aos profetas, na segunda lição que a gente estudou, em relação aos anjos, na terceira lição, em relação ao diabo, né, a Satanás, e na aula de hoje, a gente vai ver que o autor da carta de Hebreus teve uma preocupação em demonstrar a superioridade de Cristo a Moisés, personagem, né, importantíssimo da Bíblia, né, importantíssimo no Antigo Testamento. Não apenas essa superioridade que a gente vai verificar, vamos estudar também outros assuntos, tá? Mas esse é um ponto importante, ok? Bem, para começarmos a aula de hoje, como eu falei para vocês, Moisés foi um personagem muito importante. Todos sabem, né, Moisés foi o grande libertador do Egito, claro, também sendo um instrumento utilizado por Deus. Então ele libertou o povo cativo, né, o povo israelita, que já estava há muitos anos, né, como escravo nas terras do Egito. Bem, após isso, né, o povo peregrinou no deserto por 40 anos, a gente sabe a história, uma história repleta aí de altos e baixos, sendo que Moisés realmente era o porta-voz de Deus, né, era realmente o representante de Deus para o povo de Israel. Moisés, né, recebeu, né, a tábua dos 10 mandamentos, posteriormente também estabeleceu, né, outras regras de Deus acerca de sacrifícios, cultos e etc. Então teve uma importância muito grande. E o que acontecia? Os judeus, né, isso a gente já pode notar até no Novo Testamento,
eles davam muita importância, né, ao Pentateuco, que eles chamam de Torá, né, o Pentateuco, davam uma importância muito grande a isso. E por conta disso, Moisés tinha realmente uma importância muito grande, né, para os judeus, e tem até os dias de hoje. E o que acontece? O autor da Carta de Hebreus, que a gente não sabe, né, como já foi falado, né, na primeira aula, nós não sabemos quem é o autor dessa carta. Ele tinha uma preocupação, muito provavelmente, porque alguns cristãos, né, que seriam esses leitores da carta, né, aos Hebreus, eles estavam inclinados talvez a praticar algumas coisas relacionadas ao judaísmo, ou voltar a praticar, né, retomar essas práticas, ou começar a praticar coisas, né, e atitudes relacionadas ao judaísmo. Então, por isso que o autor da carta teve essa preocupação em demonstrar, né, que Cristo ele realmente foi superior também a Moisés. Moisés teve muita importância, a gente sabe, mas, assim como eu, assim como vocês, não foi alguém perfeito. Né? Inclusive, não pôde ver, né, a terra prometida, assim como tantos outros hebreus que ficaram muito tempo no deserto, e Deus deixou bem claro que não veriam a terra prometida. Então, para a gente começar, abram as Bíblias de vocês aí, em Hebreus, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Então, vamos lá. Hebreus, eu vou abrir aqui também. Tá? Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 11. E a gente vai ver o primeiro tópico da nossa lição, que é justamente esse tópico. O primeiro tópico, a palavra de Deus no passado, um aviso sério. Minha leitura está na versão da NVI. Tá? Então acompanhe aí comigo. Hebreus 3, versículos 7 a 11. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre entram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ou seja, essa primeira palavra do autor da carta aos Hebreus é uma palavra realmente de aviso, de um alerta. Assim como o povo de Israel realmente vacilou muito no deserto, mesmo tendo Deus ali muito próximo, não só a figura de Moisés, mas também eles viam milagres, eles viam sinais de Deus ali a cada instante. Né? Mesmo assim, esse povo praticou muita imoralidade, idolatria, colocavam à prova o Senhor. Se vocês efetuarem a leitura, eu não vou fazer essa leitura, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13, a gente consegue observar isso muito bem nas palavras do apóstolo Paulo. Né? A história do povo de Israel, ou seja, uma história no passado, ela serve como um alerta, servia como um alerta para os leitores da carta de Hebreus, mas serve também como um alerta para nós. A vida cristã, a gente sabe, ela é muito boa, mas a vida cristã realmente é uma coisa séria, é um estilo de vida que a gente adota. E exige realmente um relacionamento, um esforço muito grande da nossa parte. O próprio apóstolo Paulo também fala de um conflito que existe entre o velho homem e o novo homem. E esse conflito ele é permanente. Enquanto estivermos vivos aqui na Terra, esse conflito ele sempre vai existir. Sempre vai existir. Então a gente precisa realmente estar atento. Nessa passagem de 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo ele é bem claro. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então que nós nunca tenhamos o pensamento de que minha vida cristã está ótima, está perfeita e nada pode me acontecer. Não, as coisas podem acontecer. Por vezes a gente vai tropeçar. Mas se a gente estiver cada vez mais próximo de Deus, a chance da gente tropeçar diminui. E quando tropeçarmos, a gente se arrepende e segue em frente.
Então, realmente, serve como um aviso, né? A história de Israel, não só no livro de Hebreus, a gente vê até em Salmos, né? Alguns salmos demonstram a caminhada, né, do povo de Israel pelo Egito, o apóstolo Paulo também, justamente para servir como um aviso, né? Um alerta importante para a nossa vida, né? Precisamos realmente ficar atentos, alertas, né? Porque o conflito entre o velho homem e o novo homem, ele existe e ele é diário, né? Ele realmente existe e não vai deixar de existir, ok? Enquanto estivermos aqui na Terra. Bem, esse realmente foi o primeiro tópico, né? Como eu havia falado para vocês, né? Esse primeiro aviso, né, que o autor, a carta aos Hebreus, ele fala. A gente vai prosseguindo e vamos chegar no segundo tópico, que é justamente a palavra de Deus no tempo presente, um apelo insistente. Vou fazer a leitura dos próximos versículos, que estão também no capítulo 3 de Hebreus, a partir do versículo 12. E o autor, né, da carta continua assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então aqui, o autor da carta já mostra o quê? A palavra de Deus no presente. O autor da carta de Hebreus aqui, ele já está falando para o tempo que se chama hoje. Então, o passado ele serve para a gente como um alerta, no caso da história de Israel, como um aviso importante, mas a gente não pode perder de vista o tempo de hoje. E na nossa vida presente, o que a gente precisa fazer? Né? O que é interessante a gente observar nesse texto? É realmente buscarmos ao Senhor a cada dia, lendo a palavra de Deus, orando, sempre acertarmos o máximo possível. Só que, como eu falei, isso nem sempre vai acontecer. Por vezes a gente vai vacilar, né? E assim a gente vai precisar se arrepender e seguir em frente. Um detalhe também bem importante que ele coloca nesse texto, ele fala, né, o autor da carta de Hebreus fala que nós precisamos nos encorajar uns aos outros. E como esse apoio que nós podemos encontrar nos nossos irmãos, nos nossos amigos, cristãos especificamente, ele realmente é muito importante. Em Tiago 5,16, né, Tiago capítulo 5, versículo 16, vocês podem ir consultando também a Bíblia enquanto eu vou falando, Tiago fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E como é bom quando a gente tem amigos que a gente consegue ter essa liberdade. Não só cônjuges, né, esposos ou esposas, né, mas também amigos. Isso faz muita diferença, né? Alguém que você realmente consiga chegar perto e falar, cara, eu estou vacilando nisso daqui, eu estou pisando na bola nisso daqui, eu preciso de ajuda. Não, aí outra pessoa, né, outro amigo, não, vamos orar, olha, eu já passei por isso. Então, ter amigos cristãos e que você tenha esse grau de liberdade é realmente uma coisa muito importante. Nos ajuda muito na nossa caminhada de vida cristã. Realmente é essencial. Uma outra coisa importante que a gente observa é em relação à obediência, né? A gente pode observar que obediência é a palavra-chave realmente para o tempo presente, para o nosso tempo de hoje. E obedecer a Deus e a sua palavra, muitas vezes, não é fácil. O próprio autor, né, da carta de Hebreus vem falando, né, que os israelitas foram cometendo vários pecados, idolatria, imoralidade, né, como a gente sabe, e isso foi endurecendo o coração deles. E o pecado, ele tem justamente essa característica. Se a gente começa pecando
um pouquinho, e aí começa a gostar, entre aspas, desse pecado e vai cultivando esse pecado cada vez mais, isso vai se tornando uma bola de neve, uma coisa muito grande. E começa a tomar conta, ou pode começar a tomar conta de nossas vidas. Ao passo que o nosso coração, em relação ao nosso Senhor, vai ficando cada vez mais endurecido. Cada vez mais endurecido, ou seja, cada vez mais difícil a gente fica de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E isso é uma coisa muito séria, porque é uma característica do pecado. Ele começa ali, às vezes, pequeno, só um pouquinho, de forma sutil, e isso pode acabar tomando uma proporção muito grande e atrapalhando por completo, ou atrapalhando muito, o nosso relacionamento com o Senhor. Então, isso é muito importante. Obediência. E o interessante, fica aí também a critério de sugestão, um livro, eu já falei para os adolescentes, para os jovens algumas vezes, um livro muito bacana do pastor Russell Shedd, que fala sobre 3 adversários que os cristãos enfrentam, que a gente enfrenta. Ele divide esses adversários entre o mundo, a carne e o diabo. O mundo consistindo em todos os anseios, todas as necessidades que tiram o nosso Senhor Deus como a nossa prioridade, como a prioridade em nossas vidas. A carne consiste justamente na nossa própria mente, a nossa natureza humana, que é a pecaminosa. E o diabo, obviamente, é o próprio Satanás, que muitas vezes nos tenta, e a gente vê em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo está ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, basicamente, o pastor Russell Shedd divide em 3 esses adversários. Então, a luta realmente é muito grande. É muito grande. Servir a Deus é um privilégio, é uma coisa muito boa. Mas ser obediente ao Senhor e à sua palavra também é difícil. Exige da gente muito esforço e muita capacidade. Eu sei que eu estou sendo um pouco repetitivo com relação a isso, mas é justamente isso que a lição vem trazendo. A palavra-chave para o tempo de hoje realmente é obediência. A luta é difícil, mas a gente vê também em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, vocês podem verificar também uma palavra que foi proferida à igreja de Éfeso, no final desse versículo, uma passagem até bem conhecida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é o descanso eterno, a vida eterna, a salvação. Ser fiel até a morte, ou seja, até a morte a gente precisa obedecer e seguir realmente os passos de Cristo, nos esforçando realmente ao máximo. Em relação agora ao terceiro tópico, a gente vai ter aqui, a gente já viu a palavra de Deus no tempo passado, que serve para a gente como um alerta bem importante, um aviso sério. Então a gente pode usar aquilo que está registrado na palavra de Deus, os erros que não só o povo de Israel tomou. A gente vê que o próprio rei Davi cometeu erros, Moisés cometeu erros, todos os personagens bíblicos, com exceção de Jesus Cristo, cometeram erros também. E a gente pode aprender com isso. E a palavra de hoje, central, realmente se chama obediência. Precisamos obedecer ao Senhor. O terceiro tópico, a palavra de Deus no futuro, uma promessa fidedigna. E aí a gente vai fazer agora a leitura de Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 13. Vou fazer a leitura para a gente. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois,
que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Então, Hebreus, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Palavra de Deus no futuro, uma promessa. E que promessa é essa que ele fala? O autor de Hebreus fala várias vezes aqui, de descanso eterno. E a gente bem sabe que descanso eterno tem um significado bem especial para a gente, que ele está tratando justamente da vida eterna. Nós, hoje, como cristãos, nós temos essa expectativa, que é justamente o que? Esse descanso, a vida eterna. Nós, como cristãos, hoje sabemos que, passando dessa vida, tem algo muito melhor para a gente. Não porque a gente mereça isso, a gente sabe disso, mas porque Jesus Cristo morreu por nós e nos deu acesso, nos deu esse presente, a graça. É justamente isso. É um favor imerecido. E essa expectativa que a gente possui, que o autor aqui de Hebreus ele fala, desse descanso eterno, essa expectativa ela gera alguns desdobramentos na nossa vida, alguns desdobramentos muito importantes, que é importante também a gente destacar. O primeiro sentimento é um sentimento de paz, uma vez que sabemos que através de Cristo temos o presente dessa salvação. Jesus, em certo momento, fala, no mundo tereis aflições, João 16:33, se eu não me engano. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente sabe que mesmo sendo cristãos, seguidores de Cristo, a gente passa dificuldades neste mundo, das mais diversas. Uns passam mais dificuldades, outros passam menos, mas o fato é que todos nós passamos. Mas o nosso diferencial é justamente esse. Aconteça o que acontecer, a gente pode sentir paz quando estamos com Cristo. E isso é muito bom. É uma coisa realmente que nós cristãos temos, é um diferencial. Aconteça o que acontecer, a gente pode sentir, a gente pode desfrutar dessa paz de Cristo. Ao mesmo tempo que podemos desfrutar dessa paz, também temos um sentimento de urgência. Urgência em quê? Em testemunharmos do amor de Cristo. Porque a gente sabe que isso que a gente está desfrutando precisa também ser desfrutado por outras pessoas que não conhecem a Cristo. Então, também tem esse sentimento de urgência, o sentimento de paz, essa expectativa da vida eterna gera esse sentimento para a gente, mas também gera um sentimento de urgência. E isso realmente é muito importante. E a Bíblia também ela é clara, nem todos conseguirão ter acesso a esse descanso eterno. O próprio Jesus fala que a porta da salvação ela é estreita. Muitos dos que peregrinaram do deserto, como o autor de Hebreus fala, e a gente sabe da história, muitos que peregrinaram no deserto, devido à sua desobediência, à sua infidelidade, não conseguiram chegar, não conseguiram vislumbrar a terra prometida. Então, nós devemos seguir realmente sempre adiante, sabendo que, inclusive, a vida eterna, ela não vai começar apenas quando a gente partir deste mundo, mas na verdade ela já é uma realidade para a gente. A partir do momento em que a gente aceita Jesus Cristo e realmente reconhece que Ele é o nosso Salvador, e a gente recebe esse presente da salvação, a vida eterna já está começando. A vida eterna já está começando. A gente vai partir desse mundo
e a gente vai continuar vivendo, não mais aqui na Terra, mas vivendo com o nosso Senhor. Então a vida eterna já começa aqui, a partir de hoje, a partir de agora. E isso implica também muitas coisas, muitas posturas que nós devemos ter. Falando também de expectativa, né, a gente não tem como não falar de fé. Nos primeiros versículos, né, desse capítulo 4, ele fala, né, o autor fala que por falta a mensagem que o povo de Israel, que peregrinava no deserto, ouvia, não foi acompanhada de fé. E aqui tem um aspecto bem interessante que a gente precisa observar, que é em relação a duas coisas: fé e obediência. Fé e obediência são duas coisas que andam sempre juntas. Se eu tenho fé, ou seja, se eu de fato acredito em tudo que a palavra de Deus diz, evidentemente eu vou buscar ao máximo obedecer a Deus. O seguinte raciocínio: eu obedeço a Deus, eu obedeço a palavra de Deus porque eu acredito nele, porque eu acredito, eu tenho fé nele, eu tenho fé na palavra de Deus. Então eu não obedeço porque eu sou obrigado, eu não obedeço porque eu tenho medo. Não, a gente obedece a Deus porque a gente acredita, porque a gente tem fé, a gente acredita em tudo que está na palavra de Deus, a gente acredita que Deus tem o melhor para a gente acredita que aconteça o que acontecer ao nosso redor, Deus está conosco. Se a gente acredita nisso, essa é a razão da nossa fé, a gente obedece. Né? Então a obediência e a fé, elas andam juntas. Vejam, não tem como uma pessoa ela argumentar, ela dizer, não, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, e ser uma pessoa completamente desobediente ao Senhor. Essa fé e desobediência, elas não se cruzam, não se batem, não tem como. Justamente esse raciocínio que o autor do livro de Hebreus ele coloca. Por conta da desobediência, por conta da falta de fé, esse povo, parte do povo de Israel não conseguiu vislumbrar a terra prometida. Então, assim, fé e desobediência não tem como. Não tem como um cristão alegar que ele tem fé em Deus e ele levar uma vida de completa desobediência ao Senhor. Digamos que a fé, quando a gente fala de fé, a gente fala de expectativa, ou seja, um sentimento. E a desobediência, ela pode ser traduzida em atitudes e comportamentos. E até em pensamentos. Jesus, no Novo Testamento, ele dá uma nova conotação ao cumprimento dos mandamentos, inclusive. Não adulterarás não consistia simplesmente no fato de alguém consumar um ato sexual com uma amante ou um amante. Não. Jesus fala que já começava o quê? No pensamento. Ou seja, se um homem ou uma mulher olhar para uma outra pessoa já desejando, já cobiçando, maquinando na sua mente, o pecado já existe. Então a desobediência, ela é, digamos assim, demonstrada através de comportamentos, de atitudes e também de pensamentos. É claro, como eu já falei no decorrer da lição, por vezes a gente pode acabar desobedecendo a Deus? Pode acontecer. Pode acontecer sim de a gente pecar. Mas com aquele diferencial, a gente vai se arrepender e vai seguir adiante. Pedir perdão ao nosso Deus e seguir adiante. Tá? Então, obediência. A gente obedece porque a gente realmente acredita. Isso que é uma coisa realmente muito importante. Para finalizar justamente esse trecho, a gente vai fazer a leitura de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Mateus 11, capítulo 11, versículos 28 a 30, é uma passagem também bem conhecida. Palavras de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Deus aqui, Jesus falando de quê? De descanso. Justamente as palavras que o autor da carta de Hebreus utiliza. Então Jesus demonstra isso claramente. Né? O descanso, a gente pode descansar no Senhor. Podemos sentir paz no nosso Deus, independente das circunstâncias. Paulo, em Filipenses, capítulo 4, ele também deixa isso bem claro. Aquele versículo famoso, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele fala isso num contexto muito maior, que é justamente nessa questão da circunstância. Independente da circunstância, fartura, pobreza, para o apóstolo Paulo aquilo era indiferente, porque Deus estava com ele. Isso era o mais importante. E um detalhe também para a gente finalizar esse final do texto de Hebreus, que ele fala da palavra, a palavra sobre a palavra de Deus. Vamos reler aqui o texto só para a gente relembrar esse finalzinho. Hebreus capítulo 4, novamente, tá, pessoal? Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, a palavra de Deus, ela é uma palavra verdadeira, é uma palavra real. É o próprio Deus falando conosco. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus, ela alcança o seu objetivo. Ou seja, o conceito de eficácia a gente aprende em administração e consiste justamente em você alcançar objetivos, alcançar resultados. É claro que a palavra de Deus, a gente poderia discutir aqui, ela possui vários objetivos, mas nesse contexto especificamente, a Bíblia alcança o seu objetivo, que é justamente de que nós possamos estar mais próximos de Deus e mais distantes do pecado. Ele continua falando, a palavra de Deus é afiada, é profunda, ou seja, a palavra de Deus não é superficial. Ou seja, a palavra de Deus, ela realmente faz com que a gente consiga enxergar aquilo que nós somos como pessoa, em nossa essência, e ao mesmo tempo ela exige que nós tomemos atitudes para que alcancemos a coroa da vida, para que busquemos uma vida em santidade. A palavra de Deus, ela confronta. Uma frase muito bacana do C.S. Lewis, que é o escritor das Crônicas de Nárnia, ele tem uma frase bem interessante, eu vou colocar aqui na tela para vocês, rapidamente. Só um instantinho, que é justamente essa frase aí, pessoal. Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Por que essa fala? Porque justamente o cristianismo, a palavra de Deus, ela tem essa característica, realmente de confrontar, de realmente fazer com que a gente mude as nossas atitudes, que a gente realmente enxergue que nós somos seres. Claro, somos criaturas de Deus, temos muitas qualidades, mas também temos falhas. Nossa natureza humana, ela é pecaminosa e a gente precisa realmente estar batalhando a cada dia. E a palavra de Deus é uma palavra que fala de amor? É claro que fala de amor, fala de um Deus de amor, a gente sabe disso, mas também é uma palavra que confronta. Tiago, você precisa mudar. Isso daqui, você precisa mudar essa sua atitude, você precisa se corrigir. E assim vai. Essa é a nossa caminhada de vida cristã. Então, isso é muito importante. A palavra de Deus, ela não é superficial. Ela realmente vai no fundo. E aí ele utiliza, no texto bíblico, ele fala, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ou seja, consegue discernir os pensamentos e as intenções do coração, mostrando realmente a profundidade da palavra de Deus. Aqui o autor utiliza as expressões alma e espírito. Essa é uma distinção um tanto complexa da gente fazer, até à luz da Bíblia mesmo. Alma e espírito, diferente do nosso corpo, são coisas imateriais, ou seja, não possuem massa, não possuem matéria física em sua composição. Nos registros bíblicos, alma, na grande maioria esmagadora das vezes em que a palavra alma ela aparece na Bíblia, ela significa vida. A própria pessoa.
né, que simbolizaria a parte moral do ser humano, ou seja, não visível. Trataria mais de uma relação horizontal do homem com o mundo que o rodeia. Tá? Então a alma, o principal da compreensão desse conceito a maioria das vezes ela significa vida. Né? A gente vê na Bíblia, tantas almas foram perdidas, ou tantas almas foram salvas, ou seja, tantas vidas. Né? Mas a alma significando justamente essa parte moral do ser humano, tratando mais da relação do homem com o mundo. E espírito, né, a palavra espírito, tratando mais de uma relação vertical do homem com Deus. Ou seja, vida espiritual, nossa vida de relação com Deus. Ou seja, a palavra de Deus é tão afiada que ela consegue penetrar e atingir essa divisão de alma e espírito, ou seja, uma divisão difícil, né, de se fazer, mostrando a profundidade da palavra de Deus. E a gente também não pode se esquecer do versículo 13, que é uma coisa importante. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. É uma mensagem bem clara, que a maioria de nós, né, nós sabemos disso. Né? Nada está encoberto aos olhos de Deus. Então, é simples. Pode ser que exista sim cristãos que são desobedientes, mas que aos olhos do mundo, ou seja, aos olhos de outras pessoas, ele não seja. Mas Deus, obviamente, sabe disso. Né? Então, não temos como esconder a nossa conduta do nosso Senhor. Deus está nos observando. Ele está atento para cada atitude nossa. Né? Então, nada realmente passa encoberto. Ou seja, as atitudes que eu tenho enquanto as pessoas estão me observando devem ser as mesmas atitudes que eu tenho quando eu estou sozinho. Porque o Senhor realmente está ao meu lado. E a gente não deve pensar do Senhor apenas nos observando de modo negativo. Mas o que a gente precisa ter realmente em mente é que Cristo está ao nosso lado em todos os momentos. Não só nesses momentos, como eu falei, né? Vigiando para ver se ele vai derrapar. Não, Deus está ao nosso lado em cada momento. Momentos bons e momentos ruins também. É isso que a gente precisa também ter em mente. Tá? Então a gente observou, né, na aula de hoje esses 3 pontos, né, importantíssimos. Ou seja, a palavra de Deus no passado, ou seja, servindo como um aviso, né, como realmente um alerta para nós cristãos hoje, os erros que o povo de Israel cometeu, de não terem ouvido, né, tantas e tantas vezes, né, Moisés, que era o porta-voz de Deus no deserto, o povo muitas vezes não deu atenção. E isso serve de alerta para a gente, assim como erros, né, e equívocos de tantos outros personagens bíblicos, e a gente pode aprender com esses erros. Tá? Então, é um aviso, é um alerta. Né? O autor da carta de Hebreus deu esse alerta, e tantos outros, né, como Paulo e outros autores, também fazem esse tipo de alerta. Para o tempo de hoje, a palavra crucial chama-se obediência. Então, na nossa caminhada de vida cristã, precisamos realmente ser obedientes ao nosso Deus. Aprendemos que fé e obediência, elas andam juntas. Eu obedeço porque eu acredito nele. E é bom obedecer a Deus. A gente não obedece a Deus porque nós somos obrigados a obedecer. Mas a gente obedece porque a gente confia nele. Porque a gente sabe que Deus tem sempre o melhor para a gente. Não importa a circunstância. E a gente viu no ponto 3 a palavra de Deus com a sua promessa, uma promessa fidedigna. E essa promessa é justamente a vida eterna. Que a gente não perca, a gente não venha a perder a vida eterna dos nossos olhos. É muito fácil, às vezes, a gente perder um pouco disso. Porque a vida eterna, digamos assim, ela não é algo palpável, né? Não é algo palpável para a gente. Enquanto, né, como eu falei, um dos nossos grandes adversários na Terra é o próprio mundo, as necessidades, as ansiedades que o mundo cria. E isso está completamente ao nosso redor. Né? Então, muitas vezes é fácil a gente perder um pouco o foco.
mas a gente tem que ter em mente que nosso primeiro lugar deve ser realmente Jesus Cristo. Então precisamos ter realmente isso bem claro em nossas mentes, né? Obediência. Obediência ao Senhor, buscarmos ao máximo possível. E quando tropeçarmos, e isso vai acontecer algumas vezes, a gente pedir a orientação de Deus, nos arrependermos, pedirmos perdão e seguirmos em frente. Né? O descanso eterno, ele é uma realidade. E a partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente tem acesso a esse descanso, a gente já tem acesso à vida eterna, já é uma realidade para a gente. E a gente pode sentir paz, né? Sempre tendo essa expectativa, essa fé e, claro, urgência, como eu falei também. Quantas pessoas próximas de nós precisam realmente ouvir do amor de Deus, sentir, né, essa paz que a gente sente. Isso é muito importante. Tá? Então, essa foi a lição de hoje. Eu vou deixar apenas agora aqui também no final algumas perguntas para a gente estar refletindo. Tá? Primeira delas, né, você tem desfrutado desses privilégios da salvação ou tem andado cansado? Uma vida exausta de religiosidade? E aqui o autor da revista faz essa pergunta para a gente até ter um pouco de cuidado com isso, né? Exausta de religiosidade, ou seja, um ativismo na igreja sem sentido não tem valor. Né? Se eu vou à igreja apenas para fazer uma social ou para fazer uma média com o Senhor, ou eu me envolvo em trocentas atividades da igreja porque isso, só o fato disso vai me tornar alguém melhor, quanto mais atividades eu tenho na igreja, não, isso não tem nada a ver. O que importa é o nosso coração. O que importa é o nosso coração. E Deus conhece esse coração. A gente precisa desfrutar, na verdade, desse privilégio. E não andar cansado. Ou seja, uma religiosidade pura e simples não é o estilo de vida cristão. Eu não gosto da gente falar que o cristianismo é uma religião. A gente sabe que é uma religião, o cristianismo. Mas eu prefiro pensar que é um estilo de vida. Né? É um estilo de vida. Não uma mera religião que possui várias coisas que a gente precisa cumprir e muitas vezes sem a gente está fazendo uma coisa mecânica. Não é isso. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Uma outra pergunta interessante, né? Como vai a qualidade de sua vida cristã? Como seus pensamentos, comportamentos, atitudes, decisões refletem os valores celestiais? De que maneira seus relacionamentos em família, igreja, trabalho, sociedade podem confirmar que você está caminhando bem em sua jornada? Ou seja, como está a nossa vida espiritual? Como tem sido a nossa caminhada? Eu tenho sido obediente ao Senhor? E quando eu tenho tropeçado, eu tenho recorrido a Ele, me arrependido, pedido perdão e seguido em frente? A gente precisa avaliar. Né? Isso aí também é uma coisa muito importante. E aqui uma mensagem final, né? A palavra de Deus no passado constituiu um sério aviso contra a insubordinação à sua voz. Continuemos firmes até o fim, considerando os sérios avisos de Deus no passado. A importância. Né? A gente aprender com os erros. Né? No caso do povo de Israel, mas também até mesmo os nossos. A gente pode cometer erros em situações futuras, por conta desses erros, a gente aprender e evitar outras situações que poderiam nos distanciar de Deus. Tá certo? Então é isso. Essa foi a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Os textos acessórios são bem importantes, então nas próximas aulas vocês podem estar se dedicando, fazendo essas leituras, eles agregam ainda mais conhecimento. Você vê, né? Durante a lição eu falei passagens de Tiago, Apocalipse, e realmente assim, né? Tem realmente essa conexão com outros textos bíblicos, então é importante da gente estar fazendo essas leituras. Tá? Próxima lição vai ser a lição número 6. Se dediquem aí no estudo da Bíblia, e até mais. Obrigado.